culpa é sempre da mãe, não importa o que aconteça. Você pode ver que desde que o mundo é mundo, sempre tem uma culpada, que é quem? A mãe. Ela se dedica, ela faz tudo o que é possível e impossível para esse filho, para essa filha. E quando as coisas começam a dar errado na vida desses filhos, a culpa é de quem? Da mãe. É um sistema arcaico onde a SSM vem para derrubar, para ter a consciência de que por trás dessa mãe existe uma pessoa, existe uma mulher. E é tão interessante que o que mais reforça, você já deve ter ouvido, mãe tóxica, mãe abusiva, mãe narcisista. É o que mais se ouve em rede social, na internet. Ninguém para ver como essa mãe se sente, o que ela pensa. Ninguém para perceber tudo aquilo que ela enfrentou, tudo aquilo que ela superou. E por isso que a síndrome do silêncio materno, ela veio para derrubar isso tudo. Ela veio para dizer para você, você existe, não somente existe, você tem vida e você precisa viver. Porque ao longo de todo esse tempo, talvez ninguém nunca parou para olhar o lado da mãe. Os ataques, eles são tão constantes que até a própria mãe começa a duvidar. E ela começa com questionamentos. Onde foi que eu errei? Por que ele ficou assim? Por que ela me trata dessa forma? Eu me dediquei tanto e de repente recebo o desprezo total. Então, essa mãe começa a entrar para um sofrimento silencioso. Se ela falar alguma coisa para alguém, vão julgá-la, vão criticá-la também. E ela vai se fechando cada vez mais. O problema disso tudo é que os anos vão passando muito rápido. E você precisa tomar cuidado para não perder o seu tempo com o tempo do outro. Porque quando você menos espera, a vida já passou. Outra coisa que você precisa lembrar também é que você tem mais história do que futuro. E os seus filhos têm mais futuro do que história. E por isso que a gente precisa cuidar de você. E por isso que você chegou até aqui. Eu sinto muito por ser por esse tema. Mas é uma luz no fim do túnel para você se acolher, para você prestar atenção em você, para você talvez pela primeira vez na vida se acolher com bondade. Talvez pela primeira vez na vida ter a consciência de que existe um coração batendo no seu peito. Talvez pela primeira vez na sua vida você vai começar a parar de colocar a sua dor no bolso para cuidar da dor do outro. Isso não funciona. Porque por mais que você se importa, ninguém se importa com aquilo que você se importa. Eu sei que essa frase dói, que ela machuca. Mas se a gente parar para pensar bem, é a mais pura verdade. Por quê? Porque cada um já tem os seus dilemas também. E a partir disso, a gente começa a cuidar da gente. Porque quando você sente, é somente você que sente a dor. E a própria palavra dor já significa o quê? Distorção de ordem da realidade. A dor, ela nos desperta. Tanto que quando você dá uma cotovelada, você leva um choquinho, você desperta. Mas o sofrimento, ele nos adormece, anestesia completamente. E por isso que você adquiriu esse livro, por isso que você começou a olhar para você, por isso que você chegou até esse vídeo aqui também, por isso que você me acompanha em rede social, porque você sabe que dentro de você não existe somente o papel de mãe, existe uma pessoa,
existe uma mulher. E é isso que a gente precisa resgatar. O autoconhecimento, ele dói e muito. Mas a partir do momento que você começa a se olhar de dentro para fora, naturalmente as coisas ao redor começam pelo menos a ficar mais leves. Isso não é garantia de que a partir do momento que você começa a se trabalhar, que o seu filho ou sua filha mudem de postura. Não é sobre eles, é sobre você. É sobre você ver a pessoa que você é. Porque quando você começa a se trabalhar, a cuidar de você, olha que interessante. Naturalmente, tudo ao redor começa a se assentar. O comportamento daquela pessoa já não te irrita mais tanto. O que aquela pessoa fala para você já não mexe mais tanto com o seu coração. Porque você começa a entender e aceitar que aquilo que seu filho ou sua filha faz diz respeito a ele ou a ela e não diz respeito a você. Tem a ver com o comportamento deles. E quando você olha para você, você começa a separar esses papéis. E abençoa e solta emocionalmente. Não quer dizer que você vai ficar com seu coração frio, que você vai se afastar ou que você vai bater de frente. Não é sobre isso. É sobre você se acolher, você olhar para você e realmente dizer, ok, eu consegui ir até aqui. Daqui para frente é comigo. Não tem a ver com ele ou com ela. Se você começa a fazer isso dia após dia, os seus pensamentos eles começam a melhorar. O teu sentimento ele fica mais leve. E naturalmente, como eu disse, tudo ao redor começa a melhorar. Tudo ao seu redor começa a ficar mais leve. Porque enquanto a gente permanece nesse ciclo onde a gente é colocada, no caso, o filho nos coloca ou a filha nos coloca, a manipulação, a inversão de culpa, a gente não consegue enxergar uma saída. Mas quando você realmente começa a olhar para você, como eu disse, não somente como mãe, mas como pessoa, como mulher, você desperta. Você acorda. E acordar significa dar cor à vida. É como aquela história do samurai. Havia um samurai bem velhinho que era visto como alguém que ninguém conseguia tirá-lo do sério. Então o jovem samurai, ele resolveu viajar e enfrentar esse senhor. Quando ele chegou perto desse senhor, ele começou a cuspir, a xingar, a jogar areia no rosto dele. E o mestre samurai, ele simplesmente deixava as mãos para trás do corpo e não dizia nada. E os discípulos ao redor ficaram indignados. Como assim? Por que o mestre não está se posicionando? Por que ele não está falando nada? Por fim, no fim do dia, o jovem samurai, ele se retirou, ainda dizendo, o senhor que me fez vir até aqui, eu vou embora. Na realidade, ele veio porque ele quis. Esse é o primeiro ponto. Então os discípulos chegaram para ele e falaram, mestre, como que o senhor aguentou tanto desaforo? E o mestre, serenamente, ele pegou um lápis e disse, se alguém chega para você, se eu te dou esse lápis e você não aceita, com quem fica esse lápis? Eles disseram, com o senhor, ou seja, fica com a pessoa. E o mestre explicou, então, com insulto é a mesma coisa. Se você não aceita, fica com a pessoa. É basicamente isso, para te fortalecer. Se você não aceita, se você não leva para o seu coração
tudo aquilo que seu filho ou sua filha fala para você, permanece com ele, permanece com ela. Não tem a ver com você, tem a ver com eles. Então, não aceite mais. Na realidade, aceitar não quer dizer que a gente concorda. Aceitar quer dizer que a gente olha e diz, ok, é assim, vamos em frente. Nesse contexto que a gente está conversando aqui, aceitar significa se a pessoa faz algo ou fala algo para você e você leva para sua essência. Não. Não receba mais isso. Não permita mais que isso aconteça. Afastar-se emocionalmente é você estar ali sabendo como é o perfil, sabendo como é o comportamento, mas ainda assim isso não te atingir. É fácil? Não. Requer treino? Com certeza. É impossível? Não. Por quê? Porque é como eu sempre digo, nunca entre nós e o outro. É sempre entre nós e Deus, entre nós e a vida. E quando você começa a sentir dessa forma, quando você começa a realmente se permitir olhar para você com bondade, ninguém ao redor consegue fazer com que você se perca de você. Desejo de todo o coração que essa leitura do livro que você adquiriu possa iluminar a sua alma e o seu coração. E que nessas palavras que eu falei aqui nesse vídeo, especialmente para você que adquiriu o livro da Síndrome do Silêncio Materno, toquem também o seu coração e a sua mente. E que você comece, para você e por você, fazer algo que você possa olhar e dizer, essa sou eu voltei para mim, porque eu estava com muitas saudades de mim mesma. Essa é a minha proposta para você, essa é a minha tarefa para você, de você se permitir, permita-se a sentir a você mesma. E desejo também que o amor seja o seu farol, o perdão o seu escudo, a paz a sua espada e a fé a sua armadura. Muita paz.